Pode Pronto. começar, Rafa. A nossa convidada de hoje é a médica veterinária Nathalie Silva. Ela possui graduação pela UniV-AMB Morumbi em 2010, residente em Clínica e Cirurgia pela JCSP, fez extensão universitária em fisioterapia no Espaço Ecos SP, intensiviza em fisioterapia pela UBA, né, que é a Universidade de Buenos Aires, médica veterinária também, responsável pela Rossitrack Medicina Veterinária e Fisioterapia Equina desde 2012, atuação a campo no Jockey Clube de São Paulo, Jockey Clube de Sorocaba, Clube de Santo Amaro, Aras e Centro Equestre. Passo a palavra para a professora Nathalie, desejo a todos um excelente evento. Boa noite, eu gostaria de agradecer a todos, né, que se inscreveram na palestra para receber um pouquinho de nosso, né? Bom, em primeiro lugar, como a Rafa já apresentou, a Nathalie, eu sou médica veterinária autônoma, né? Trabalho no Jockey, das Aras, do Centro Equestre, fui residente do Jockey de São Paulo de 2012, e desde então eu estou trabalhando em clínica e terapia de saúde. Pode passar. Então, tá aí um pouquinho da minha apresentação. Eu fiz residência e especialização no Jockey de São Paulo, hospital veterinário. A extensão de fisioterapia veterinária foi realizada no Espaço Eco, de São Paulo. Depois, no intensivo de fisioterapia equina na Universidade de Buenos Aires, tá? Aí nas imagens eu estou mostrando para vocês na foto superior aplicação de laser terapêutico em uma fissura de canela, e na foto inferior, se vocês observarem, que bom que melhorou, obrigada. A parte superior ali, onde tem uma tricotomia, né, é um caso de tendinite do tendão superficial, né, flexor digital superficial, que também foi realizado o tratamento através de fisioterapia, né, foram realizadas várias tentativas clínicas sem sucesso, até que foi solicitado o tratamento fisioterápico. Pode passar, Rafa, por favor. Bom, a fisioterapia é a arte de curar através dos meios físicos e também através dos movimentos, né? Antigamente, quando eu comecei a trabalhar lá em 2009, na faculdade mesmo, né, 2005 a 2010, a gente escutava muito falar que o cavalo tinha que ficar fechado, né? Tinha uma lesão, uma dor de canela, uma tendinite, uma desmite do suspensor do boleto, era um protocolo meio que obrigatório, né? Fechar o cavalo na cocheira por 30, 60, até 90 dias, né? Sendo que isso não é mais uma verdade, e a gente observa que quando o cavalo continua realizando exercícios controlados, né? Continua recebendo o peso do corpo nessas estruturas, o processo de cura é muito mais efetivo e rápido, né? E também a arte de curar através de meios físicos, né? Vocês podem ver e observar, qualquer jogo de futebol, a primeira coisa quando cai um jogador em campo é a aplicação de gelo, né? Crioterapia, que é um método de fisioterapia também. E também nas Olimpíadas, não sei se vocês acompanharam ou não, o uso de kinesiotaping, né? Que é outro método físico que ajuda a estabelecer apoio, suporte às estruturas tratadas ou então mesmo para o alívio de dor, né? Pode passar, Rafa. Bom, aqui eu coloquei um pouquinho do histórico da fisiatria no Brasil, né?
O nome da palestra aí é Fisioterapia em Equinos, porém hoje já tem uma alteração aí nessa nomenclatura, né? Então, aqui como primeiro tópico, eu coloquei para vocês a diferença entre fisioterapeuta e fisiatra, né? Na medicina, desde sempre, o fisioterapeuta é aquele profissional que se forma em fisioterapia, né? Especialista em tratamentos de fisioterapia, em conhecimento das principais lesões. E o fisiatra é o médico, né, formado em medicina, que se especializa em tratamentos fisioterápicos, né? Então, ele é o fisiatra. No nosso caso, como nós somos formados em medicina veterinária, ou os estudantes que ainda vão se formar em medicina veterinária, caso vocês optem por especialização em fisioterapia equina ou de pequenos animais, vocês vão ser fisiatras, né? Na década de 90, que iniciou a fisioterapia em equinos atletas, né, inicialmente para alívio de dor, tratamento de edemas e lesões, e desde então a fisioterapia vem em crescimento, né? Eu atuo muito com cavalo atleta e percebo o benefício desses tratamentos no dia a dia deles, né? A diferença que traz, tanto na performance quanto qualidade de vida, enfim, todos os aspectos aí, né? Aí depois teve a adaptação de técnicas e atendimentos a domicílio, né, que é muito comum em pequenos animais, e também em equinos, né, dificilmente no Brasil tem um centro de reabilitação que o animal é deslocado para esse determinado local para se realizar um tratamento, né? Geralmente os profissionais se deslocam até o local que o cavalo está. Muitas vezes a gente não atende animais em situação crítica, né? Existem essas situações, porém o mais comum é o deslocamento até a propriedade onde mora o cavalo, então o local que ele está estabulado, né? Depois veio a Lei 5.517, em 23 de outubro de 1968, onde foi sancionado que apenas profissionais veterinários poderiam fazer fisioterapia em animais, né? E até hoje isso é lei. Teve uma época que profissionais fisioterapeutas humanos começaram a tratar animais, porém a anatomia é diferente, as lesões são diferentes. Então, por isso que o Conselho conseguiu fazer com que só os profissionais veterinários atendessem os animais, né? O primeiro curso de pós-graduação de fisioterapia veterinária surgiu em 2002, né? Eu coloquei essas datas para vocês verem a evolução da especialização, né? E o primeiro centro de reabilitação físico surgiu em 2003, um centro de reabilitação de pequenos animais, né? A Anfivet, que é a Associação de Fisioterapia Veterinária, surgiu em 2005, né? Ela ficou um tempo em inatividade e agora, se eu não me engano, em 2019, ela voltou à atividade, né? Então, é possível até se afiliar, como se afilia às outras associações, né? E não é uma especialidade ainda regulamentada, né? Então, por mais que você estude, faça curso de pós-graduação intensivo em universidades ou em locais particulares, você não pode falar que você é um especialista, né? Não existe uma prova ainda pela associação que regulamente os profissionais como especialistas em fisioterapia, né? Por enquanto, a especialização é só em relação ao conhecimento mesmo. Aí na foto eu coloquei um paciente equino, ele tinha uma sensibilidade no músculo braquicefálico, onde estava sendo realizada a aplicação de lâmpada infravermelho, né? No caso, também poderia ser realizado um tratamento para flebite ou alguma coisa parecida, mas nesse caso era para relaxamento muscular. Pode passar, Rafa. Bom, os objetivos da fisioterapia em equinos, né? Em primeiro lugar, trazer o bem-estar para esse animal, né? Portanto, em relação ao da dor, quanto ao bem-estar.
ou em relação ao resultado de cicatrização rápido, né, otimização do tempo de recuperação desse cavalo, ou otimização do tempo de cura, né, de um tendão, de uma fratura, de uma artrite, uma artrose, né? Pode ser aliado ao tratamento clínico ou então pode ser tratado apenas através da fisioterapia, né? Teve inúmeros casos aí que a gente obteve sucesso através da fisioterapia apenas. Também realizado como medicina preventiva em atletas, né? Então, você tem um cavalo atleta, você pode fazer a gente chama de protocolo de acompanhamento, né? Acompanhamento esportivo, onde você evita contraturas musculares, né? Você observa um início de inflamação em uma articulação, você já começa a trabalhar em cima dela, para que aquele processo não piore, né? Porque o treinamento deles é bem intensivo, assim como os atletas humanos, né? Ou então você orienta a pessoa a diminuir o tipo de exercício que está sendo realizado, né? Ou diminuir o ritmo ou a frequência, né? Atua também como controle de dor, muitos equipamentos têm efeito analgésico, anti-inflamatório. A gente também consegue melhoria da amplitude articular, né, através de algumas técnicas de fisioterapia. Conseguimos manutenção e ganho da massa muscular, né, através de exercícios controlados, através de natação ou através de hidroesteira. E aperfeiçoamento da condição corporal como um todo, né? Tudo é trabalhado. Um cavalo, quando ele chega para tratamento na nossa clínica, a primeira coisa que nós fazemos é uma avaliação completa do animal para que ele fique em completo equilíbrio ou pelo menos o mais perto disso, né? Quando não é possível. Cuidados pós-operatórios, né? Animais que fazem artroscopia, artrotomias, algum tipo de cirurgia tendínea, enfim, qualquer tipo de processo de recuperação cirúrgica, na maioria das vezes nós conseguimos otimizar o tempo de cicatrização e recuperação através dos equipamentos de fisioterapia, né? E o resumo de tudo isso, otimizar o tempo de reparo cicatricial das lesões, né? Sejam musculares, tendíneas, articulares, ósseas, enfim. Pode passar, Rafa. Fisioterapia sempre ou na maioria das vezes é um trabalho em equipe, né? Depende de um diagnóstico correto, não adianta você tratar um cavalo com fisioterapia se ele não tiver um diagnóstico fechado, que é o que a gente vê na maioria das vezes, né? Muitas vezes o tratamento não tem sucesso, porque o animal não tem um diagnóstico, tá? O nível de conhecimento do terapeuta para a escolha da melhor modalidade e plano de tratamento adequado, né? Então, você, quando recebe um cavalo para tratamento de fisioterapia, a primeira coisa que você tem que fazer é a avaliação, né? Do tipo da lesão, tipo de paciente, qual que é a rotina desse animal, né? Se é um cavalo que não tem função atlética, se é um cavalo que fica a pasto, se é um cavalo pet, se é um cavalo atleta que permitem, né, que ele fique parado ou em exercício controlado, se é um animal atleta que vai precisar ter exercício controlado, porém o tipo de treinamento dele não vai colaborar muito com o tratamento, né? Tudo isso é muito importante para esclarecer o protocolo que vai ser escolhido e também o sucesso do tratamento, né? Abordagem sempre em equipe, né? Todo o sucesso ou insucesso tem que ser dividido em equipe, né? Quando se observa em alguns casos. Por exemplo, você pega uma fratura, né? Cirúrgica que foi realizada osteossíntese através de placa e parafuso. De repente, abre-se uma ferida, tem descência dos pontos, né? Você não vai querer ser o He-Man ou a She-Ra e falar, nossa, eu vou curar isso aqui com laser, eu vou curar isso aqui com ozonioterapia. Vamos tentar, depois a gente comunica o cirurgião para ver o que acontece,
Não, né? Tudo tem que ser dividido, né? Todas as responsabilidades têm que ser bem compartilhadas, né? E também depende, como eu já havia comentado antes, a colaboração e empenho tanto do tutor como do treinador, né? Toda essa conversa é muito importante. Pode passar. Né? Ah, desculpa. Aqui na foto eu não comentei. Essa potranca foi uma potranca, como vocês podem ver, a articulação escapulohumeral esquerda. Ela teve um trauma nessa articulação com subluxação e foram realizadas diversas infiltrações por um colega e ela teve artrite séptica, né? Como vocês podem ver, ela não apoiava o membro, estava todo atrofiado por desuso e ela entrou em tratamento para restabelecer o movimento, o apoio, ter qualidade de vida, né? E foi um sucesso, graças a Deus. Pode passar. Bom, outra coisa importante que é necessário saber antes de realizar um tratamento de fisioterapia é anatomia, né? Sem anatomia não é possível fazer exatamente nada, né? Então é importante você saber naquela articulação quais ossos que tem ali, qual a importância de cada um, né? Qual o tipo de lesão que eles podem ter, ou então todos os tendões que o cavalo tem, a musculatura, todas as estruturas são importantes de acordo com o tratamento que vai ser realizado, né? Então, o cavalo, ele tem um esqueleto aí com 205 ossos, a coluna vertebral tem 54 ossos, as costelas 36, a cabeça tem 34 ossos, membros torácicos e pélvicos tem 40 ossos cada um. Eu coloquei isso aqui porque para vocês saberem o quanto é importante vocês terem conhecimento e terem em mente antes de fazer um tratamento de fisioterapia. Aí na foto eu coloquei o esqueleto do cavalo, né, como vocês já conhecem, e em cima ali um canto direito superior, uma lesão no osso sesamoide lateral, né, uma sesamoidite aí, uma reação de desmineralização, e na foto inferior, já após o tratamento de fisioterapia, a aparência óssea. Ficou muito legal. Pode passar. Bom, a fisioterapia pode ser enquadrada em rotina hospitalar, né? Como eu comentei com vocês, em casos de tratamento pós-cirúrgico de cirurgias ortopédicas, muitas vezes até pós-cirúrgico de cirurgias de cólica, abdômen agudo, né? Algumas vezes é necessário algum tipo de intervenção na sutura ou então para edema, né? Na rotina campo também é muito comum para todo tipo de animal, como eu já comentei. Tem muito potro que precisa de fisioterapia ou por frouxidão tendinha, ou então, vamos lá, feridas, né, que acontecem, e também rotina em centros hípicos, né, aí mais com cavalo atleta mesmo, né, aí por que e quando indicar a fisioterapia, né? Fisioterapia, então, como a gente falou antes, pode ser realizado de forma preventiva, né? Antes do animal ter uma lesão propriamente dita, né? Eu atendo muitos cavalos atletas que têm contratura muscular em coluna, garupa e paleta, onde é solicitado pelo próprio treinador, né? Então, antes de o cavalo ter uma lesão, a gente atuar naquele momento. Pode ser indicada como tratamento de lesões em conjunto com a clínica, né? Na maioria das vezes é um clínico que vai solicitar esse serviço, né? Pode ser também realizado apenas através do médico fisiatra, né? Através do diagnóstico correto e tratamento das lesões. E eu costumo falar hoje que todas as lesões e quase todos os problemas ortopédicos dos cavalos podem ser curados através da fisioterapia, né? Claro que com ótimo manejo de exercício controlado
e também com suporte e apoio aí de tutor e treinador também, tá? A clínica versus a fisioterapia, então sempre vai depender aí de um clínico, né? E que vai estar atuando aí no momento para te passar o diagnóstico, né, e discutir a conduta aí fisiátrica que vai ser adotada durante o tratamento. Cirurgia versus fisioterapia, aquele processo que eu comentei já com vocês, né, que todo cavalo foi realizado uma cirurgia ortopédica através de um determinado momento, ali quando tirou os pontos. Pode ser realizada a fisioterapia. Em casos de fratura que tem implante metálico, então o animal está engessado ou está com bandagem, aquelas bandagens de Robert Jones, também é possível fazer fisioterapia, por exemplo, através do campo magnético, para acelerar o processo de cicatrização. E a fisioterapia versus a fisioterapia, que eu comentei com vocês que qualquer lesão ortopédica quase, a não ser as fraturas que precisam de osteossíntese, né, podem ser tratadas através da fisioterapia, né? Então, desmites, tendinites, artrites, artroses, bursites, miopatias, né? Todo esse tipo de lesão pode ser tratado através da fisioterapia. Vamos lá. Então, aqui eu coloquei os músculos para vocês, né? A maioria aí que é importante, da paleta, da garupa. É importante saber a origem e inserção de cada um e a função e a ação, né? Que em algumas patologias a gente fecha o diagnóstico através do desconhecimento, né? Pode passar, Rafa. Aí eu coloquei uma imagem para vocês, né, mostrando o músculo glúteo, que é um dos principais músculos aí que a gente atua na fisioterapia, né? Em garupa é muito comum ter inflamação e processo doloroso nessa musculatura, e nessa imagem mostra aí origem e inserção de cada uma, só para reforçar a importância para vocês de saber onde é a origem e inserção, pelo menos dos principais grupos musculares, né? Na foto seguinte dá para ver o glúteo médio em evidência, né? Para vocês memorizarem bem, e esse tipo de estudo pode ser realizado com cada grupo muscular, que é importante, né? Semimembranoso, semitendinoso, tensor da face lata, glúteo médio, na paleta sub, infra e supraescapular, músculo deltoide, trapézio, bíceps e tríceps, entre outros aí que são bem importantes, tá? E aqui na foto, na próxima foto, cavalo tordilho, eu coloquei a imagem de um equipamento utilizado para fisioterapia para facilitar a movimentação aí, facilitar não, na verdade, forçar a movimentação da musculatura da garupa, né? Um aparelho utilizado durante o trabalho ou durante a guia, onde o cavalo trabalha melhor o posterior, né? Então, uma região, por exemplo, que você precisa fortalecer musculatura de posterior, não tem morro, né? Não tem barranco, não tem natação, não tem hidroesteira, é um tipo de equipamento que você pode estar utilizando para fazer reabilitação muscular de posteriores, né? Tem toda uma técnica envolvida através desse aparelho. Pode passar. A biomecânica é muito importante no cavalo, né? A importância da biomecânica aliada à fisioterapia, tanto no diagnóstico como acompanhamento e evolução das lesões, né? O aparelho locomotor do cavalo é especializado em deslocamento rápido, por isso que tem tantas lesões aí envolvendo esse aparato. E a carga corporal não é distribuída igualmente, né? Eu acho que a maioria de vocês sabem que 60% do peso do cavalo é suportado pelos membros torácicos, né? Aí na foto eu coloquei para vocês perceberem o tipo de biodinâmica, né, de biomecânica, desculpa, desse animal. O membro torácico direito, o casco bem achinelado, o ligamento suspensor do boleto
teve uma lesão, então vocês podem observar que o boleto desse animal é bem baixo, né? Tem uma sobrecarga bem grande do ligamento suspensor. E em contrapartida, a mão esquerda, por desuso, tem o casco completamente encastelado, a cortela completamente reta, né? E tem até um processo aí tendinho envolvendo essas estruturas, né? Tudo por desuso. Pode passar. Bom, as análises biomecânicas podem ser aplicadas para diversas finalidades, né? A avaliação de claudicação, seja ela leve, difícil diagnóstico, múltiplo, de único ou múltiplos membros, né? Isso pode ser avaliado através do animal caminhando, caminhando, trotando, e tem alguns animais que a gente percebe, às vezes só montado e no galope, né? Então, a avaliação dinâmica é muito importante, né? Também é importante estudar a influência dos bloqueios anestésicos na locomoção, né? Que é um método diagnóstico, um exame físico, antes de fechar muitos tipos de claudicações, né? Antes mesmo dos exames complementares, como ultrassom e diagnóstico. É importante estudar o efeito do ferrajamento na locomoção. Hoje em dia é muito conhecido o ferrajamento ortopédico, né? Para cada tipo de lesão, hoje tem uma ferradura específica para aquele problema. E também estudar a movimentação das articulações, né? Aí, no caso, um animal estava em tratamento de fisioterapia, acompanhamento esportivo, foi um cavalo que tinha lesão no tendão do bíceps braquial, e também tinha uma artrite na escápula humeral, então ele era tratado com fisioterapia durante toda a sua campanha atlética, né? Ele melhorou e depois ficou em acompanhamento. E também a gente fazia fototerapia na coluna lombar para analgesia, né? Mais para acompanhamento atlético mesmo, né? Para dar um suporte para esse animal. Pode passar. Aí é uma imagem do Jockey Clube de São Paulo, nossa raia de areia, nossa raia de grama, né? O local aí onde os cavalos de corrida treinam aqui em São Paulo. Pode passar. Bom, como recurso fisioterapêutico, nós temos vários recursos, né, a serem utilizados, e cada um deles vai depender do tipo da lesão, se é aguda, crônica, qual que é o estágio, tipo de tecido lesionado e nosso objetivo com esse animal, né? Então, eu coloquei aqui para vocês, eu citei a maioria dos recursos que nós utilizamos, né? Hoje em dia é muito utilizado o laser classe 3B e o laser classe 4, ultrassom terapêutico, eletroterapia, TENS e o FES, né? O TENS mais para alívio de dor e o FES mais para trabalhar atrofia muscular, para tratamento de atrofia muscular. O campo magnético pulsátil, né? Pode ser usado tanto para relaxamento muscular quanto para acelerar o processo cicatricial das lesões. O infrassom e a crioterapia, né? Aí na imagem a gente vê dois exemplos de crioterapia, né? Na imagem superior a gente vê uma bota de turbilhonamento de crioterapia. Então, se vocês observarem, a bota é uma borracha que vai mais ou menos até o final do membro do animal. É colocado água gelada e através dessas mangueirinhas que estão conectadas na parte anterior da bota, se vocês seguirem visualmente ela, vocês vão ver que tem um motorzinho. E essa água gelada fica turbilhando, fica em turbilhonamento, né? Além de ser crioterapia, também ativa a circulação, né? Para animal atleta é muito legal. E na imagem de baixo, é um animal fazendo crioterapia, né? Nos 4 membros, nos 2 torácicos e 2 pélvicos, provavelmente para laminite, né? Então, para vocês verem que mesmo dentro de uma única técnica tem modos e protocolos diferentes de serem utilizados. Pode passar.
Também outras modalidades podem ser utilizadas, né? São shockwave, kinesiotape, liberação miofascial, hidroesteira, natação, alongamento e cinesioterapia, né? O shockwave é um método de tratamento muito interessante, porém, ainda hoje há muitas controvérsias, né? Então, acho que tem que ser utilizado com muito cuidado, né? A gente não pode banalizar as técnicas de fisioterapia, né? Porque não são tão simples assim como todo mundo pensa que é. Kinesiotape, que vai trabalhar mais na analgesia e liberação da fáscia, né? Analgesia muscular, e também pode ser utilizado para dar suporte para algumas articulações ou estruturas tendíneas ou ligamentares, né? A hidroesteira também é muito interessante, né? É muito comum na utilização em reabilitação e fisioterapia de pequenos animais. Não é tão comum em cavalos, porém hoje já tem locais que têm cavalos que têm a hidroesteira, né? Ou então o andador aquático, também que é um método aí de meio que usar o objetivo da hidroesteira, né? Eles são bem comparáveis. Tem a natação, que em alguns casos não é indicado, né? Temos o alongamento, que é extremamente importante para animais atletas, antes do exercício e depois também de exercícios. E a cinesioterapia, que é utilizada em alguns casos que precisam de alguns tipos de exercício para fortalecimento, amplitude articular, né? Aí, no caso ao lado, é um cavalo que teve anquilose do corvilhão e estava sendo realizado fototerapia para promoção de analgesia para esse animal. Pode passar. Aí eu coloquei para vocês algumas aplicações de kinesiotape, né? A kinesiotape Pink, aí no caso de analgesia, né, para musculatura, liberação miofacial, né? E na segunda era uma contratura tendínea, onde a gente conseguiu aliviar essa contratura através do tratamento de kinesiotape, e na outra foto era um animal de corrida que tinha uma contratura no músculo deltoide, que foi realizada a aplicação de kinesiotape para alívio dessa contratura, né? Pode passar. Aqui eu coloquei para vocês outro exemplo de caso, um animal que teve fratura do olecrano, né? Se vocês observarem a primeira foto ali, que ele está com os eletrodos do TENS, ele tem uma... Acho que nessa foto não dá para ver. Ele tem uma ferida ainda cirúrgica, foi realizada a osteossíntese através de placas e parafusos, porém o organismo não aceitou e teve rejeição. Foram retiradas e esse animal foi encaminhado para fisioterapia, né? Como vocês podem ver, ele teve atrofia por desuso do membro, né? Dos músculos supra e infraescapular, trapézio, tríceps, deltoide e bíceps, né? Aí era realizado o tratamento através da eletroterapia, no caso TENS, para fortalecimento muscular. Na segunda foto, vocês podem ver que ainda tem atrofia, porém já tem uma musculatura ali surgindo no supra e infraescapular. O animal ainda não pisava, e na terceira foto é o mesmo cavalo com a musculatura completamente recuperada e já pisando no membro afetado e descansando a mão contralateral, né? Para vocês verem como a fisioterapia ajuda esses animais. Pode passar. Aqui era um caso de atrofia do tríceps, né? Esse animal tinha EPM, e a gente realizou também tratamento através da fisioterapia para recuperação da hipertrofia muscular, para esse animal voltar à vida atlética. Pode passar. Aí também é uma imagem maravilhosa do Jockey Club, né? Um animal em treinamento nos matinais. Pode passar, Rafa. Bom, eu queria convidar todos nesse momento. Essa palestra foi uma breve introdução
do que será abordado nesse curso de imersão em fisiatria e reabilitação equina, né? Então, eu gostaria de convidar todos a participarem desse evento. Vai ser realizado no Jockey Clube de São Paulo, dia 6 e 7 de novembro. Informações vocês podem pedir por e-mail ou pelo WhatsApp, o número que está na tela, tá? Eu espero que tenham gostado da palestra, estou à disposição para dúvidas, e sejam bem-vindos. Acho que só tem mais um. Tem mais uma mais. Bom, aí está a apresentação do curso para vocês, né? Então, a gente vai abordar a introdução à fisioterapia, tudo isso com muito mais detalhe. O objetivo desse curso é apresentar a especialidade para vocês e também para os iniciantes aprenderem de uma forma dinâmica e fácil o que é a fisioterapia e os tratamentos de fisioterapia. E para quem for veterinário ou estiver acabando a faculdade, né, adentrar nesse meio, né? Então, é um curso de imersão em fisioterapia para vocês entenderem tudo que pode ser tratado e diagnosticado, enfim, através dessa especialidade, né? Então, vai ter a avaliação do paciente, anatomia, as principais lesões, principais modalidades fisioterapêuticas, né? A fisioterapia aliada ao bem-estar equino, como montar um protocolo fisioterapêutico, apresentação e discussão de casos, e vai ter um bônus de diagnóstico e acompanhamento das lesões através da ultrassonografia, né? E no segundo dia à tarde, vai ser realizada a aula prática, onde vocês vão ter contato com todos os tipos de equipamento e aplicações em cavalos, né? E vai ser um curso bem detalhado, né? Não vai ser uma pincelada nos conteúdos. Então, quem puder, a gente está à disposição. Tá bom? Muito obrigada pela disposição e atenção de todos. Muito obrigada, professora. O pessoal está achando que acabou, não terminou. Essa primeira parte, a professora Nathalie veio trazer um pouquinho da fisioterapia, mas durante a semana ela me sugeriu que a gente fizesse um segundo momento, ainda hoje, né, para falar um pouquinho do ultrassom diagnóstico em equinos, né? As perguntas, a Maísa está anotando, e aí a gente faz as perguntas todas no final. Aí a senhora aguarda aí até o finalzinho da próxima palestra, que aí a gente fala, pergunta para a professora Nathalie ou pergunta para a professora Gabriela. E a gente faz esse momento no final, reforça o convite, e eu libero a palavra-chave e o link de presença no final. E também as formas de contato aí para vocês estarem fazendo a aquisição do curso, tá bom? Vou interromper aqui. Gabriela, está me ouvindo? Oi, estou te ouvindo, sim. Pessoal, eu vou colocar aqui. Pode testar agora o compartilhamento de tela para a gente colocar a sua apresentação para a gente poder iniciar. Deixa eu ver se eu consigo. O compartilhamento de tela é essa setinha verde aqui embaixo. Uhum. Mas eu queria ver se eu conseguia compartilhar só a aba, mas tem que ser a tela inteira, né? Consegue. Deu certo, Gabriel. Acho que já deu, né? Isso. Aí, deu? Sim, senhora. Passa a palavra, então, para a médica veterinária Gabriela. Desejo um segundo momento excelente para todos. Obrigada. Todo mundo está me ouvindo? Eu não consigo ver o chat, então vocês falem aí se precisar. Está um pouco baixo. Eu não sei se você está com fone. Eu estou com fone. Mas a gente consegue lhe ouvir. Tenta retirar o fone para a gente testar. Espera aí só um pouquinho, eu vou tentar aumentar o volume. Vê se melhorou. Tá ótimo agora. Acho que era isso. Ok. Vamos lá para a apresentação. Bom, então, meu nome é Gabriela Silva Campos, eu sou médica veterinária. Eu me formei na Unesp de Araçatuba em 2015. Fiz residência no Jockey Clube de São Paulo em 2016, 2017. E desde então eu atuo a campo como médica veterinária, né, de equinos.
E também comecei a fazer o ultrassom diagnóstico, tem aí 2 anos, tá? Incorporei esse método na clínica, né? Nos meus atendimentos. Essa foto é uma foto de um dos meus pacientes que a gente chegou a fazer, o ultrassom era uma mula. Eu tava fazendo o pé dela, pra você ver como ela era boazinha, fiz uns 2 pés o ultrassom. Bom, vamos seguir. Então, eu vou fazer uma apresentação bem simples e rápida para vocês, para apresentar para vocês o ultrassom diagnóstico. Então, nós vamos falar um pouquinho do histórico e o uso da medicina veterinária e as aplicações e a prática, né, em si, como que a gente incorpora ele na nossa rotina. Bom, então, o histórico, né, do ultrassom. Então, os primeiros exames diagnósticos usando ultrassonografia na medicina veterinária, né, os primeiros relatos que a gente tem, foi feito em animais de produção para detecção de gordura, massa magra, em 1956. Então, esse é o primeiro relato que a gente tem, primeiro paper sobre ultrassom diagnóstico na veterinária. Além de estudos relacionados à reprodução, então, diagnóstico de prenhez em porcas, em vaca, né, tudo isso lá nos anos 60, 70. E a primeira aplicação do ultrassom em cavalos, né, foi para desenvolver o modo EMA de ecocardiografias, que é um modo que a gente consegue ver, né, o batimento cardíaco, contar os batimentos e a frequência, né, tudo certinho nos anos 70. E para o uso do sistema músculo-esquelético, né, como diagnóstico, só foi começar a ser utilizado lá nos anos 80. Então, se a gente for pensar, é um pouco recente, né, não é tão antigo assim o uso do ultrassom. Tá aí nessa foto, a gente está fazendo ultrassom da coluna de um cavalo, da coluna lombar. Bom, então, quais são as vantagens da gente usar o ultrassom como meio diagnóstico? Então, ele é um exame muito rápido, a gente consegue detectar ali na hora, né, fazer na hora os achados. Ele não é invasivo e ele é indolor, então a gente não vai causar nenhum dano ao animal, não tem nenhum efeito colateral, o animal não vai sentir dor nenhuma, ele só às vezes se incomoda um pouco com o gel, que é um pouco gelado no começo, mas depois ele se acostuma. A gente consegue fazer super tranquilo, sem causar nenhum estresse para o animal. Ele também permite realizar o exame dinâmico, né? Então a gente consegue ver as estruturas ali ao vivo, elas mexendo, então é um exame super dinâmico. A gente consegue fazer vídeos para poder acompanhar posteriormente, né? E também a gente consegue fazer diversos cortes e angulações diferentes das estruturas para a gente poder avaliar, porque a estrutura ela é 3D, né? Ela tem várias dimensões. E o exame de ultrassom, ele é 2D, então a gente consegue ir mexendo ele, né? Fazer vários cortes e várias angulações para a gente conseguir fazer uma avaliação detalhada daquela estrutura. E a avaliação é imediata, então se a gente tem uma lesão, na hora a gente consegue ver, a gente não precisa esperar, por exemplo, uma ressonância, você precisa esperar a máquina fazer todo o processo, né, para você poder ir lá e interpretar. No ultrassom é diferente, a gente consegue ver isso tudo na hora. Além de que, hoje, né, com o avanço da tecnologia, a gente consegue carregar os equipamentos para o local, principalmente quando a gente trabalha com o cavalo, né, que o cavalo não vem até a gente tem que ir até o cavalo. Então, hoje em dia, a gente tem diversas máquinas de ultrassom, diversos equipamentos portáteis e pequenos e leves que a gente consegue levar até o cliente, né, até a propriedade, até o aras, até o rancho, e aí a gente pode dar conforto para esse cliente, né? Então a gente tem essa vantagem com o ultrassom. Bom, então, ainda, mesmo com ultrassom, algumas pessoas ainda acreditam que o ultrassom ele é simplesmente para a gente avaliar tecidos moles, como ligamentos e tendões. Mas não. O ultrassom ele tem diversas aplicações, diversas. É quase infinitas possibilidades que a gente pode ter quando a gente obtém um equipamento de ultrassom diagnóstico. Então, nos tecidos moles, a gente pode avaliar ligamentos, tendões, cartilagens, cápsulas articulares. A gente pode avaliar órgãos também, como pulmões, rins, fígado, intestinos, e a lista vai. A gente pode avaliar osso também. Sim, a gente consegue fazer uma avaliação óssea, não é igual ao raio-x, mas a gente consegue ter muitas informações importantes que vão ajudar tanto no diagnóstico quanto no prognóstico e tratamento daquelas afecções. Então, a gente consegue ver regularidade da linha óssea, alterações de osso subcondral, fraturas, microfraturas, principalmente aquelas que é muito difícil de ver no raio-x, a gente consegue ver alteração no ultrassom, proliferação óssea,
tanto articular, origem ou inserção de tecidos moles. Então, a gente consegue fazer uma avaliação de osso também. Não é tão profunda, né, e é diferente do raio-x, mas a gente consegue sim utilizar. Em neonatos tem se utilizado muito, 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 com avaliação do umbigo, avaliação das veias, né, dos vasos ali do umbigo, depois que corta o cordão umbilical. A gente sabe que tem muitas afecções que vêm provenientes do umbigo, né? A gente consegue fazer essa avaliação, além de avaliação cardíaca, pulmonar, rins, fígado, intestinos, e também a gente pode usar para as emergências, né, neonatais. Na reprodução, é super conhecido, todo mundo aí já deve ter ouvido falar, que usa muito ultrassom na reprodução, então a gente pode ver diagnóstico gestacional, acompanhamento do ciclo ovulatório, avaliação andrológica dos machos, acompanhamento gestacional, sexagem fetal, e, além disso, também pode ser uma ferramenta auxiliar para procedimentos guiados. Então, a gente vai fazer uma infiltração articular ou periarticular, a gente pode usar o ultrassom para ajudar a guiar a gente, né, para guiar a agulha, para a gente colocar no local certo. Exames de compra, então algum proprietário quer comprar um animal, quer ter certeza que aquele animal é sadio, que ele não tem lesão nenhuma, a gente pode fazer, né, os exames de compra. E também ajudar no diagnóstico e prognóstico e acompanhamento das lesões. Como a doutora Nathalie falou, é super importante a gente usar o ultrassom diagnóstico para acompanhar as lesões. Então, a gente fez um diagnóstico de uma lesão, é uma lesão tendínea, é uma lesão ligamentar, então vamos acompanhar, vamos estipular um protocolo de tratamento fisioterápico e vamos acompanhar daqui 6 meses, 2 meses, né, 60 dias, 3 meses, vamos ver como é que está evoluindo. Nosso protocolo está dando certo? A gente precisa alterar alguma coisa? Precisa acrescentar alguma coisa? Está dando super certo. Não, está certo, mas ainda precisa de mais alguma coisa. Então, a gente vai acompanhando, né? E vai melhorando ou, né, alterando o prognóstico daquela lesão. Bom, então vamos para a avaliação prática, né, do ultrassom. Então, as 3 perguntas aí que a gente tem que fazer hoje, eu queria que a gente fizesse junto, né, essas 3 perguntas e que a gente vai responder elas até o final da nossa palestra. Como que a gente faz para diagnosticar uma lesão? Como que a gente vai fazer para interpretar um laudo ultrassonográfico? Muitas das vezes, o clínico ele não tem um aparelho de ultrassom, então ele vai precisar chamar um colega que faz a avaliação, né? Então, você precisa saber interpretar o laudo, você precisa saber interpretar as lesões, né, as imagens. Porque se você não souber, você fica, né, tem que confiar 100% no seu colega, não estou dizendo que ele vai errar, mas é legal você saber, né, saber interpretar, saber o que está acontecendo com o seu paciente, né, até para poder trabalhar junto com aquele ultrassonografista que fez o laudo para você, o diagnóstico. E como que a gente faz para adicionar esse ultrassom, né, o ultrassom na nossa rotina clínica? Bom, então, o que é fundamental para a gente conseguir realizar um exame ultrassonográfico, a gente fazer, ou a gente acompanhar um colega fazendo e poder saber ler o laudo e entender o que está acontecendo com aquele animal. Bom, o que a gente precisa? Eu listei as 5 principais coisas, a gente precisa de muito mais coisa que isso, mas eu listei as 5 principais coisas. As primeiras 3 coisas, anatomia, anatomia, anatomia. Se a gente não souber, não saber o que aquela imagem está dando para a gente sabe onde começa o músculo, onde termina, né, onde ele se origina, onde ele se insere, qual que é a função daquele músculo. Ligamento, tendão é a mesma coisa. Articulação, a mesma coisa. Aonde começa a articulação? Qual que é a função dela? Cápsula articular, onde que ela começa a cápsula? Quais são os recessos articulares? A gente precisa saber tudo. Biomecânica. Qual é a importância daquela articulação para aquela região do cavalo, ou para aquele esporte que ele pratica? Aquele ligamento que a gente suspeita de estar lesionado, qual que é a importância daquele ligamento para o movimento do animal, para o esporte que ele pratica? Se a gente não souber essas coisas, a gente não vai conseguir fazer um diagnóstico preciso e não vai conseguir utilizar o ultrassom, né, no máximo que a gente pode utilizar dele. Além disso, a gente precisa saber o básico de como funciona o aparelho. Hoje a gente tem aparelhos aí que tem 50 milhões de funções, você consegue fazer muita coisa com o aparelho, mas assim, você sabendo o básico do aparelho mais simples, você consegue mexer em qualquer outro aparelho, do mais chique, o mais gourmetizado que tiver, você consegue mexer. E também praticar. A gente vai conseguir, né,
ter bastante experiência, ter o olho clínico para avaliar o ultrassom quando a gente pratica. E a gente tem que praticar muito no animal normal, no animal sadio, treinar o olho, e isso é para qualquer coisa, tá? Não só para ultrassom. A gente precisa treinar o olho para saber o que é normal. Então, você vai treinar o seu olho, o seu cérebro, para saber o que é reconhecer o que é uma anatomia, o que é um exame clínico, um exame físico, né, uma inspeção, o que é o normal. E aí, quando a gente vê então vamos investigar o que está acontecendo aqui. Bom, então aqui é rapidinho, só para quem nunca viu ultrassom. O que é ultrassom? Ele emite ondas de som que a gente não consegue ouvir, né? A gente não consegue ouvir, o humano não consegue ouvir. Então, ele é uma técnica de imagem em tempo real de 2 dimensões, que ele usa transferência e propagação de ondas de som para os tecidos. E a ecogenicidade, a ecogenicidade nada mais é o quê? É a capacidade daquele tecido, daquela estrutura de reverberar o som, tá? A ecogenicidade de cada estrutura vai determinar o brilho que essa imagem vai aparecer para a gente no ultrassom. Então, quanto mais brilho, quanto mais branco a estrutura aparecer para a gente, é porque ela reverbera mais som, então ela é mais rígida, mais dura, tá? Quanto menos brilho, então a gente vai ver que o ultrassom, a gente usa uma escala de cinza, então do mais branco para o mais preto, tá? E outros tecidos ali no meio. Isso aí também, com a prática, a gente consegue, né, identificar qual que é a ecogenicidade de um tendão, a ecogenicidade de um ligamento, a ecogenicidade de uma articulação, de uma cápsula articular, de uma cartilagem articular, da musculatura, e a gente consegue, né, indo e diferenciando isso durante a nossa prática. Bom, então aqui é uma imagem clássica de quem está estudando ultrassonografia, de quem quer começar a entender a ultrassonografia. Então, todas as referências das imagens estão embaixo, tá? Das imagens, se vocês quiserem procurar saber mais. Aqui não tem referência, é imagem de arquivo pessoal meu, tá? Bom, então aqui a gente tem a pata de um cavalo, né? Vocês conseguem ver o cursor? Acho que sim, né? Tem a pata do cavalo aqui, a pata da frente, né, o membro torácico, e aqui a gente tem as divisões dos níveis que a gente usa para avaliar ultrassonograficamente, tá? Então, aqui a gente tem os cortes e o que vai aparecer nos cortes de cada estrutura que aparece em cada corte, em cada nível, tá? Aqui vocês estão vendo que é uma escala de cinza, tá? São 4 estruturas aqui que a gente consegue ver, ó. Então, aqui é o ligamento, é o tendão flexor digital superficial, profundo. Aqui é o ligamento acessório, ou check ligamento do ligamento do tendão profundo, e aqui é o suspensor do boleto, tá? Então, você vê que eles têm cogenicidades um pouco diferentes. Aqui o check e o suspensor, eles são um pouquinho mais parecidos porque os dois são ligamentos, e o tendão profundo e o superficial são mais parecidos também porque eles são tendões. Então, a anatomia muda, né? Então, muda um pouco a ecogenicidade também. Então, o que a gente precisa saber? Vamos começar com os tendões e ligamentos, né? Para deixar uma coisa mais simplificada para quem nunca viu ultrassom ou para quem está começando. Então, a gente vai avaliar os tendões e ligamentos. O que a gente precisa? A gente precisa identificar as estruturas. Então, aqui no membro torácico do cavalo, eu vou fazer um exame, né? Para avaliar os tendões e ligamentos ali do carpo para baixo, né? Do carpo até o boleto, do metacarpo ali, da região do metacarpo. Então, eu vou identificar as estruturas, a gente já identificou 4 estruturas aí, e nós vamos avaliá-las separadamente. Então, primeiro a gente faz uma varredura, eu gosto de começar pelo pelo tendão flexor superficial, depois eu vou para o profundo, depois eu vou para o check, depois eu vou para o suspensor. Tá? E a gente vai fazer, o que a gente vai avaliar? Avaliar o padrão, a direção das fibras, o arranjo dessas fibras, se elas são bem arranjadas ou se tem algum desarranjo, a ecogenicidade, e a gente precisa saber a anatomia, tá? Para a gente não cair em pegadinhas. Às vezes tem cavalos que têm alterações anatômicas, que é normal. Às vezes tem cavalos que têm vasos, que podem até cortar as estruturas. Você pode ter algumas estruturas que você vai achar que é lesão, não é lesão, é vaso. O que mais? A gente também tem que avaliar sempre em 2 cortes, no mínimo. É o mínimo que a gente tem que fazer. 2 cortes, transversal e longitudinal, tá? E aí, dependendo do que você está procurando, o que você está analisando, a gente vai conseguir fazer vários cortes aí.
E, além disso, a imagem dinâmica, né? A gente está ali, a gente consegue ver a imagem. Então, a gente consegue flexionar o membro. Se for uma articulação, a gente consegue fazer uma avaliação bem melhor, né? Dependendo da estrutura com o animal flexionando o membro. A gente pode mexer, a gente pode estender, a gente pode tirar do apoio, né? Avaliar em apoio. Então, é uma outra vantagem, né, do ultrassom, que a gente consegue fazer uma imagem dinâmica. Bom, então aqui é só para ilustrar mesmo. É um artigo sobre ultrassom diagnóstico, tá? Nas estruturas, tanto osso, músculo, ligamento e tendão. Então, aqui a gente está vendo o veterinário, né, usando a probe do ultrassom com o standoff, que é uma borracha de silicone que ajuda no contato, né, aumenta o contato para ficar melhor, para a gente visualizar melhor as estruturas. E aqui a gente vê o ligamento patelar intermédio na imagem. Então, aqui em corte transversal, ele é uma bolinha aqui, não tão redondinha, mas é bonita. Aqui a gente vê gordura ao redor, aqui a pele, tá? E aqui embaixo a gente vê ele em corte longitudinal, ele se originando, não, desculpa, ele se originando na patela, tá? Ele se origina na patela e liga na tíbia. Então, a gente consegue ver aqui, ó, o arranjo das fibras, né? A gente consegue ver o tamanho da estrutura. Aqui também a gente consegue ver que ele é uma bolinha, não tão bolinha, mas ele é regular, né? E a gente consegue ver que é uma imagem homogênea. Ele não tem tanta diferença, né? Em toda a sua estrutura, aqui também. Bom, próximo. Então, eu coloquei aqui 3 imagens que são bem características de quem vai começar a fazer diagnóstico por ultrassom no sistema locomotor, né, no sistema músculo-esquelético. Então, a primeira imagem, a gente tem um corte longitudinal do ramo lateral, medial, desculpa, ramo medial. Medial do suspensor do boleto, tá? Então, a gente sabe, estudando anatomia, a gente sabe que o suspensor do boleto, ele se bifurca em 2 ramos e se liga nos sesamoides, né, no sesamoide proximal, tanto lateral quanto medial. Então, aqui a gente tem a pele, aqui é o ramo do suspensor, aqui é o ligamento intersesamoideu e aqui é o sesamoide. Então, a gente consegue ver, né? É homogêneo, né? A gente consegue ver as fibras, são várias linhas, tá? Para a gente ter essa imagem, a gente precisa ter a probe paralela à estrutura. Se a probe não tiver paralela à estrutura, não vai formar essa imagem, vocês podem achar confundir também com lesão, tá? Então, tem que ter muito cuidado. A gente consegue ver o osso, então a linha óssea aqui tá bem retinha, bem regular. O sesamoide, ele não é reto, né? Ele não é regular, então a gente consegue ver que não é uma linha reta, tem uma ondulaçãozinha aqui, mas a borda bem nada é aqui no meio. É só pele e ligamento mesmo, e osso, né? Então é bem superficial. Aqui é uma imagem bem clássica das 4 estruturas que a gente vem falando, né? Então, é o superficial, o profundo, o check ligamente, e aqui é o suspensor do boleto. Essas 2 setinhas, elas estão marcando a margem dorsal e palmar do ligamento, tá? E aqui a gente tem uma imagem muito bonita, que eu e a doutora Nathalie, a gente adora, que é a parte da quartela, né? Desculpa, do boleto, né? Lá quase próximo à quartela ali no final, palmar. Então, a gente tem o superficial abraçando o profundo. A gente tem deixa eu ver isso aqui, não sei se isso aqui está atrapalhando vocês. Vou pôr para cá. Então, aqui é o superficial, ele abraça o profundo aqui com a mânica flexora. Esse aqui é o profundo, sesamoides. E aqui é o metacarpo. Então, opa. Bom, então, aqui nós vamos falar de algumas alterações que a gente pode encontrar, muito comuns de encontrar. Tá? Então, aqui a gente está no ligamento suspensor do boleto. Então, aqui, onde está meu mouse, gente? Bom, então aqui a gente consegue ver, né, o ligamento ligando, que é inserindo aqui, né, no sesamoide. Então, a gente consegue ver alterações ósseas aqui. Então, está totalmente irregular a borda do sesamoide e ainda tem um pequeno por avulsão. Ok?
Então, a gente vê as setas aí marcando, né, a alteração do irregular do osso sesamoide. Aqui, Gabi? Pode ativar o áudio para a gente. o que aconteceu? Caiu? Será? Caiu a apresentação. Pode colocar de novo o Vocês estão compartilhamento da conseguindo tela. ver? Não, né? Agora eu estou vendo você. Pode colocar o slide. Pronto, pode continuar. Oi? Aonde que parou? Caiu agora, acho que estava passando essas Ah, imagens aí mesmo. bom, então, ok. Vamos voltar aqui, então. Então, a gente está na lesão aqui, né, do suspensor do boleto. Então, aqui, ele está se inserindo no osso, a gente consegue ver aqui, ó, a alteração das fibras, né? A gente consegue ver que elas estão mais escuras, mais hipoecóicas. Tem uma área aqui, ó, que parece um pouco mais de líquido, então, às vezes, pode ter tido um derrame, né? De líquido aqui por conta de rupturas de fibras, tá? Então, a gente vê que é um ramo totalmente heterogêneo. A gente tem uma parte mais escura aqui, uma parte mais clara aqui, outra parte mais clara aqui. Então, se eu colocar num laudo para vocês, ou agora, vocês já viram essa alteração, eu já descrevi para vocês, que o ramo suspensor borboleta na inserção do sesamoide, ele tem irregularidade óssea, ele tem proliferação óssea, que a gente chama de patinel, tem áreas hipoecóicas no ramo, e é um ramo heterogêneo, ou seja, ele tem áreas hipoecóicas e qual é a ecogenicidade normal. Além disso, ele tem um espação aqui gigante entre a pele, que isso não é normal também de se encontrar. Então, se eu colocar um aumento de volume entre a estrutura e a pele, vocês vão saber que tem ali um processo inflamatório, que pode ser, se for crônico, pode ser uma fibrose, se for agudo, pode ser edema, pode ser derrame de células, né? Do lado, a gente tem um corte transversal. Então, a gente consegue ver a estrutura aqui redonda, né? E a gente consegue ver aqui, ó, no cantinho dela, uma área, um círculo mais hipoecóico, né? Então, que provavelmente é essa parte aqui, ó. Tá? Eu não vou dar certeza porque tem que ser, a gente teria que ver numa imagem dinâmica, né? Para o desarranjo de fibras, tá? Então, a gente consegue confirmar ela nas duas posições, tá? Se a gente vê só em um corte longitudinal, não vê no corte transversal, procura melhor. Ou a gente está causando um erro de técnica, ou é um artefato, ou às vezes pode ser uma lesão muito, muito, muito inicial, que a gente não consegue ver ela nos dois cortes, mas a gente também não pode ter certeza, né, que aquilo é uma lesão. Então, a gente tem aqui, né, aqui a gente tem aumento de volume de líquido sinovial, isso aqui é articulação, tá? E a gente pode comparar com o membro contralateral, aqui no livro não tinha, mas se a gente comparar com o membro contralateral, a gente pode ver se a estrutura está aumentada de volume ou não, tá? Como a gente não tem aqui, eu não posso te dizer. Talvez pela experiência de ver vários, né, ramos do suspensor do boleto, talvez ela esteja um pouco alterada, mas aí a gente precisa comparar com o contralateral. Essa é a importância também de sempre fazer dos dois membros, tá? Para comparar sempre as estruturas. E também, como o ramo ele tem lateral e medial, a gente pode comparar também o lateral com o medial. Se tiver lesão nos dois, aí a gente perde padrão, né? Mas se tiver lesão só em um, a gente consegue avaliar. E aqui, do lado, a gente tem uma lesão da mesma estrutura do suspensor do boleto, tá? E aqui a gente tem comparando os dois, tá? Aqui é do membro esquerdo, aqui é medial, aqui é lateral, tá? Então aqui a gente vê que ele tá bem aumentado de volume comparado com o outro, no corte transversal, e a gente vê que tem algumas áreas hipoecóicas. Então, áreas hipoecóicas, né? Geralmente a lesão ela se apresenta elíptica, circular, tá? Aqui, a gente também tem aqui. E no corte longitudinal a gente consegue ver, né, o aumento de volume e o desarranjo de fibras. Aqui tá bem bonitinho as fibras, né? Tudo bem que é uma imagem um pouco antiga, a gente tem que ter um pouquinho de criatividade, mas a gente consegue ver que as fibras são bem paralelas, bem arranjadas, e aqui a gente vê aqui, ó, que é, a gente não consegue dizer onde começa a fibra, onde termina, né? A gente não consegue dar muita continuidade nas fibras, então é característico de lesão. Próximo.
Vamos ver. Então, aqui é uma imagem minha, né, de um animal, que eu fui fazer a avaliação, e a gente consegue ver a comparação dos dois, do ramo, né, no mesmo membro anterior direito, tá? E esse é o ramo medial, esse é o ramo lateral. Então, a gente consegue ver o que aqui de diferença? Se eu falar para vocês, então ele está aumentado de volume, né, no corte longitudinal, ele tem aumento de volume da estrutura, né, a diferença. Ele tem uma área hipoicóica, bem aqui, ó, com desarranjo de fibras, provavelmente ruptura de fibras, tá? Que o outro a gente não percebe. E ele é heterogêneo, né? Aqui a gente vê a área hipoicóica, aqui a gente vê de ecogenicidade normal. Certo? Aqui a gente vê até um espacinho entre a pele aqui, mas também tem do outro lado, então pode ser que esteja começando um processo inflamatório ou é uma coisa mais crônica, né? E a gente só vai ver no exame dinâmico mesmo, conseguir dar essa diferença. Aqui é outro exame meu, né, de outro animal que eu fiz o diagnóstico. Então, aqui a gente vê lesão nos dois ramos, tá? Do membro anterior esquerdo, tá? Qual que é o pior? Se vocês pudessem falar aí, qual que seria o pior? Qual que tá mais lesionado? O membro anterior, desculpa, o ramo medial, né? Olha o tamanho do buraco que a gente vê aqui. Então, aqui já não tem mais fibra, né? Aqui é só líquido praticamente. Aqui a gente consegue ver uma fibrazinha, outra fibrazinha, tem uma lesão grande aqui, mas não é igual aqui, né? Que a ruptura foi bem grande. E a gente confirma no corte transversal, né? Olha o tamanho do buraco, é o mesmo buraco aqui, o mesmo buraco aqui. Certo? Na inserção do ligamento no osso. E do lado lateral, a gente consegue ver que tem uma bolinha aqui, né? Que é essa lesão aqui, um pouco mais preenchida de fibras, mas tem do mesmo jeito. Tá certo? Sempre comparando, a gente consegue ver, eles estão mais ou menos do mesmo tamanho, ó, esse aqui tá um pouquinho maior, né, não coube quase na tela, mas eles estão praticamente do mesmo tamanho e os dois lesionados. Bom, a conclusão, a gente precisa saber a anatomia. Se a gente não souber a anatomia, o veterinário vai colocar lá no laudo para vocês, ramo lateral do suspensor do boleto, na inserção do sesamoide. Tem gente que não coloca tão específico assim o laudo. Então, vocês precisam saber olhar uma imagem, vocês precisam saber, não, isso aqui é a imagem do suspensor, isso aqui é a fibra normal. Então, vocês precisam saber descrever a lesão. Então, ela está hipoicóica, ela está com a ecogenicidade normal, ela está com o tamanho da estrutura, está normal, está aumentado. A gente precisa saber também avaliar com cuidado em vários cortes, porque a gente pode causar no diagnóstico do que é o quê? A gente fazer um corte que não está paralelo à fibra do tendão ou do ligamento e a gente achar que é uma lesão. A gente pode achar um vaso meio perdido ali onde talvez não teria um vaso na anatomia normal, que é geral, e falar que é uma lesão. Então a gente tem que tomar muito cuidado, estudar muito, fazer várias vezes a mesma estrutura, confirmar nos dois cortes, né, se aquela lesão está lá, e a gente consegue acompanhar, né, o andamento daquela lesão. É isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Quis tentar fazer um negócio mais simples, porque é bem complicado a ultrassonografia diagnóstica, tanto quanto a fisioterapia, não é tão simples. Mas espero que vocês tenham gostado, espero que tenham conseguido aproveitar alguma coisa, aprender alguma coisa. Se tiverem dúvida, mandem aí que a gente esclarece, tá certo? Muito obrigada. O pessoal gostou bastante, tá aqui. Chega. Deixa eu só ver como é que eu volto para agora. Ai, Deus. Eu sou a porta com isso aqui, gente. Aqui, não. O que eu consigo remover aqui. Pode remover então para mim, Rafa, por favor, que eu não sei mexer nesse zoom, não. Aqui, pronto. Achei, aí voltou. Ai, Gabi, primeiramente é um prazer, né? A gente não teve um contato muito rápido ali agora antes de começar, mas gostei bastante. O pessoal ficou surpreso, né? Teve muita gente que não pôde, né, devido à aula, mas o pessoal que fez esforço para poder estar aqui. Tenho certeza que todo mundo ficou feliz aqui de ter uma palestra dando sobre
o uso do ultrassom diagnóstico em equinos, o pessoal gostou bastante. Exatamente. Outra coisa que eu esqueci, desculpa, Rafa, esqueci de colocar na apresentação, né? Que eu que vou dar a segunda parte, a doutora Nathalie já falou, mas a gente vai ter uma explicação muito mais detalhada, a gente vai conseguir fazer na prática durante o curso. A gente vai avaliar as lesões na prática, né? A gente vai fazer toda a abordagem, tanto teórica quanto prática no curso de fisioterapia, que é um bônus, né, do curso de fisioterapia. Muito bom. Pessoal, então a gente vai fazer o seguinte, a gente volta com as perguntas que foram direcionadas para a professora Nathalie e surgiu uma pergunta aqui para você, ou você responde agora, ou eu te faço uma perguntinha, eu tenho o costume de perguntar para o palestrante algumas coisinhas para o pessoal poder levar para a vida, né? Então vamos fazer assim, teve uma pergunta aqui, se surgir outra, eu te chamo novamente. A pergunta é do Adionelson. Ele pergunta o seguinte: professora, há como por ultrassom observar as fibras rompidas? Sim, a gente consegue avaliar, né, que teve uma ruptura de fibras. A gente consegue estimar também em quantas fibras, a gente não vai colocar um número, né? Tipo, 1, 2, 3 fibras rompidas, mas a gente consegue dar uma porcentagem de fibras rompidas. Então, geralmente a gente coloca, sei lá, 20% do ligamento teve lesão. Outra coisa, a lesão é de estimação. Tendinite é uma inflamação, não necessariamente tem lesão e ruptura de fibras, tá? Tem ruptura de fibras. A tendinopatia, ela vai ter uma inflamação e ruptura de fibras. Então, a gente precisa saber o que a gente está, né, tratando ali, o que a gente está diagnosticando. Então, a gente consegue, sim, ver a quantidade, né, estimar a quantidade de fibras rompidas, e isso também vai ajudar no nosso prognóstico, né? Quanto menos fibras rompidas, melhor o prognóstico. Quanto mais fibras rompidas ou uma ruptura total, aí o prognóstico já muda completamente. Muito bom. Depois que você iniciou sua apresentação, eu acho que a pergunta foi direcionada para você. A Luísa pergunta o seguinte: como a ozonioterapia pode ajudar na recuperação e prevenção das lesões? Essa daí é com a doutora Nathalie, ela que faz ozônio. Beleza, a gente passa para a Nathalie. Agora, aproveitando, antes de a gente passar a palavra para a Nathalie, gostaria que você falasse para os participantes, tanto estudantes como profissionais, tivemos aí quase 40 médicos veterinários, além das inscrições dos estudantes, quais os caminhos para quem quer começar ou para quem quer ingressar, né? Ou adicionar o ultrassom terapêutico aí a mais um dos exames fornecidos aí para o futuro profissional ou para o médico veterinário que já atua com cavalos? Bom, vamos lá. O mercado de cavalo é um mercado muito fechado, né? Apesar de ter crescido muito nos últimos anos e vem crescendo muito, ele é muito fechado. Então, assim, para quem acabou de se formar ou está se formando, ou até quem já está mais lá para o meio da faculdade, o ideal seria fazer estágio, né? Fazer estágio, conhecer muita gente, porque infelizmente ainda o mercado de equino é QI, quem te indica, então se as pessoas, lógico, se você tiver, né, se esforçar, estudar bastante, se destacar, você consegue, mas você conhecendo bastante gente, você consegue se colocar melhor e mais rápido no mercado. Outra coisa que fica um pouco banal de dizer, porque todo mundo fala, a gente tem que estudar muito, tem que se dedicar muito, tem que tomar muito cuidado, porque a gente, às vezes, na afobação de querer fazer e querer, né, conseguir fazer as coisas, a gente acaba... É normal errar, todo mundo erra, mas quanto mais a gente estudar, mais a gente se aprofundar, mais a gente ter pessoas, né, mais experientes no ramo para ajudar a gente, melhor. A gente consegue aprender mais, né, e se destacar mais no meio. Então, a dica que eu dou para vocês é fazer muito estágio, conhecer bastante gente do meio. Hoje a gente tem a medicina equina, tem praticamente no país inteiro, né? Não só aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, mas no país inteiro você tem excelentes profissionais que você pode pedir estágio, você pode pedir para acompanhar, e não tem jeito melhor de vocês aprenderem, tá? É na prática e estudando muito, muito, sempre renovando, né, o conhecimento. Ultrassom, para você começar a fazer ultrassom, você tem que comprar ultrassom. Infelizmente, não tem como a gente estudar, fazer milhões de cursos, acompanhar o melhor veterinário ultrassonografista do país, sem a gente ter ultrassom. Porque se você não fizer, se você não treinar a sua mão, se você não treinar o seu olho, não vai adiantar. Então, o primeiro passo é comprar o ultrassom.
O segundo passo é treinar, 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 pegar cavalo aí de escolinha, pessoal que você conhece que tem algum cavalo que possa raspar, porque infelizmente a gente tem que raspar, não tem como a gente fazer um exame fidedigno e dar um diagnóstico preciso sem retirar os pelos, porque eles atrapalham na emissão de som, né, e do eco. E treinar muito, 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 saber muito anatomia, estudar muito anatomia. Se a gente souber anatomia, o ultrassom vem muito mais rápido, né? O jeito com o ultrassom, a experiência com o ultrassom, ele vem muito mais rápido se a gente souber anatomia. Então, assim, são os primeiros passos, né? Muito bom. A Juliana Martins de Oliveira pergunta: doutora, a senhora oferece estágio obrigatório? Não, não ofereço estágio obrigatório. Eu hoje eu fiquei como 3 anos e meio como autônoma, né? Trabalhando com clínica e fazendo ultrassom. Hoje eu quase não faço mais clínica, eu estou voltada só para o ultrassom mesmo, para o diagnóstico de ultrassom. Então eu não consigo oferecer estágio para nenhum aluno, principalmente particular, né? Que eu precisaria estar atrelado a alguma instituição, né? Então, infelizmente, não. Patrícia perguntou uma pergunta que eu acho que você vai responder bem, né? Porque você vai falar de ultrassom no curso, mas ela pergunta o seguinte: você indica algum lugar para fazer curso de ultrassom? Olha, hoje em dia, no Brasil, a gente não tem uma escola, né? Alguma instituição que faz apenas ultrassom, curso de ultrassonografia diagnóstica em equinos. Para pequenos animais tem bastante, né? Agora, para equinos, você não vai conseguir encontrar um único curso que vai te ensinar de tudo. O que eu indico para vocês que têm vontade de começar ou que está começando, né? É o Equarter Academy, do Dr. Jairo. Ele é muito bom mesmo, e ele não ensina só ultrassom, né? Ele ensina anatomia, exame físico, exame clínico, biomecânica, e é um preço acessível, né? O Equarter Academy, e atrás dos cursos dele, o Checkmate, também tem alguns cursos online, então a gente tem a IASL, que é uma instituição internacional de equinos, né, práticos, veterinários práticos em medicina equina, então eles fazem vários módulos internacionais, mas aí é em dólar, né, quem o pessoal consegue pagar um pouco mais, e tem a Lapili, que a gente também tem online, por conta da pandemia, né, a Lapili é a instituição latino-americana, né, de veterinários, que também tem alguns cursos, geralmente é em alguns países da América Latina, mas por conta da pandemia está online, então dá para fazer também. Muito bem explicado. Mais uma pergunta da Luísa. Ela pergunta o seguinte: serve o cavalo estar tosado para realizar o exame? O ideal é a gente raspar no zero, tá? Tem maquininhas que tiram pelo no zero, mas tem alguns lugares que o cavalo vai para prova, se ele tiver tosado no zero, às vezes não passa no vet check, ou o pessoal fala, ih, tá manco, então o pessoal às vezes não gosta. Então a gente tosa a nossa maquininha, eu e a Nath a gente faz, a gente é sócia no ultrassom, então a gente faz, às vezes fica, eu não sei, eu não lembro agora o tamanho do pelo que fica, mas às vezes fica um pouquinho. Não é o ideal, mas a gente consegue fazer, né? O ideal é a gente raspar do zero mesmo. Muito bom. Agradeço a sua participação, Gabriela. Vou passar para a Obrigada, eu que Nathalie agradeço. agora. Se surgir mais Eu alguma agradeço as pergunta, perguntas. ou a gente faz algum acréscimo no final, tá bom? Tá certo, Então, fiquem à muito vontade. obrigada. Obrigada. Nathalie, está por aí? Vamos lá. Hoje, as minhas princesas que leem as perguntas, elas estão fazendo um curso de patologia que eu sorteei para elas. Então, eu vou direcionar as perguntas para você agora. Ótimo. A Nívia Arantes perguntou o seguinte: a crioterapia deve ser feita ao mesmo tempo ou pode ser feita primeiro nos membros anteriores e após os posteriores? O que você indicaria? Isso, na realidade, depende muito do temperamento do cavalo, né? Se for um cavalo dócil, que aceita bastante manipulação, dá para a gente fazer os 4 membros no mesmo momento, né? Sem causar muito estresse, né? Agora, se for um cavalo mais chato, que não aceita muito gelo, ou que seja a primeira ou segunda vez que fez e não entende ainda muito aquele tipo de manipulação,
Então, às vezes é preciso ter um pouco de cautela e fazer primeiro os anteriores, depois os posteriores, ou vice-versa, né? Mas não existe uma regra para. Nathalie, o áudio desligou aí sem querer. Eita, peraí. Pronto, pode continuar. Ó, desligou de novo. Estão Pronto, ouvindo? pode falar. Isso. Então, o que eu disse é que não existe uma regra em si pro protocolo, né? O que existe mais é o temperamento do animal, né? Se ele aceita fazer o gelo nos 4 membros em um mesmo momento ou se ele não aceita, né? Se ele não aceitar, a gente tem que ter um pouquinho de paciência e dividir, né? Primeiro em membro anterior e depois posterior, enfim. Mas não existe uma regra em relação ao tratamento. Bom, acho que ficou bem respondida. A próxima pergunta é da Luísa. Ela pergunta: como a ozonioterapia pode ajudar na recuperação e prevenção de lesões? Bom, ozonioterapia, na verdade, eu tenho em relação a lesões ortopédicas, eu tenho mais como tratamento, né? Como preventivo, não tem como a gente atuar. Ozonioterapia é preventivo, né? Mais tratamento mesmo. Então, ele atua melhorando a oxigenação das fibras do local, que sejam tendíneas ou ligamentares, né? Melhora o aporte sanguíneo local, facilitando o processo de cicatrização, né? Próxima pergunta é da Vitória Rayana. Eu já vi o uso de físio em animais com aparelhos humanos. Em equinos, você indicaria aparelhos especiais ou pode ser usado de humano? Indica algum lugar para comprar esses aparelhos? Então, na verdade, a parte de equipamento, o que eu falo hoje é que a fisioterapia veterinária, também de equinos principalmente, acabou passando por uma fase de moda, né? Hoje em dia eu brinco que o melhor médico fisiatra não é aquele que tem a melhor técnica, o melhor protocolo, o melhor conhecimento. O mercado muitas vezes acaba avaliando o melhor profissional como aquele que tem o laser mais caro, enfim, né? O aparelho de shockwave mais caro. Hoje em dia tá moda do laser classe 4, né? Então, o pessoal que não entende fisioterapia fala: o seu não é classe 4, o seu laser é classe 3B, então não serve. Isso é uma grande mentira, né? O mais importante quando você vai comprar um equipamento para fazer fisioterapia, seja em qualquer espécie, é você saber utilizar ele, né? Então, o que eu indico? Eu indico que quando você for comprar o equipamento, qualquer um que seja, que você entenda a função dele, né? Que você entenda o potencial que aquele equipamento te traz para tratar determinadas lesões, né? Vou fazer uma comparação para vocês. Se você for tratar uma tendinite com um laser classe 3B e um laser classe 4, o que vai mudar apenas é o tempo de aplicação do equipamento, né? Então, por exemplo, antes eu tinha um laser classe 3B da empresa Chattanooga e eu demorava meia hora para aplicar a quantidade de joules necessários para a cicatrização tendinha, né? E hoje eu tenho um laser classe 4 para fazer o mesmo tratamento, eu demoro aí de 10 a 15 minutos, dependendo da extensão da lesão, né? Então, assim, modernização de equipamento, marca de equipamento, o que vai diferenciar muitas vezes é melhorar o tempo de né? Então, se você está em um centro de reabilitação ou tem uma rotina muito intensa, claro que é muito melhor você ter um equipamento mais potente que vai fazer o mesmo tratamento em um tempo mais rápido, né? Mas se você tiver um equipamento um pouco mais simples, souber utilizar, não vai te trazer nenhum problema em relação a resultado, né? Então, assim, hoje o que eu falo, qual que é o melhor equipamento? É aquele que você pode comprar, né? É aquele que você sabe utilizar. Tem muitos equipamentos humanos sendo utilizados em medicina veterinária, inclusive essa marca Chattanooga aí, ultrassom e laser é humano, né? É que o pessoal da fisioterapia do São Paulo, time de futebol, utiliza, inclusive.
Então, assim, o que muda? Tem algumas marcas de equipamentos veterinários, que o que muda é que existem protocolos prontos nessas máquinas, né? Mas eu nem sempre utilizo esses protocolos, né? Com o tempo aí de trabalho, a gente acaba tendo uma bagagem aí, criando nossos próprios protocolos, né? Então, acho que é isso. Deu para entender? Bom, a próxima pergunta é do Adio Nelson. Ele pergunta, professora, o que a senhora comenta sobre a ozonoterapia, né? Qual é a sua opinião sobre a ozonoterapia? Bom, ozonioterapia na minha rotina é maravilhoso, resultado espetacular. Eu nunca tive uma experiência negativa com ozônio, né? Ele só adiciona nos tratamentos e geralmente nos casos mais difíceis de serem tratados, né? Eu utilizo muito ozonioterapia, tanto para, bom, no caso da fisioterapia e para lesões, tendíneas ligamentares, a gente faz infiltrações subcutâneas. Em caso de artrite, eu já usei muito intraarticular e tem ajudado muitos animais de esporte, né? Eu prefiro utilizar do que usar corticoide, por exemplo. E também dá para ser feito infiltrações intramusculares, subcutâneas, para analgesia, como anti-inflamatório, enfim, né? E além da fisioterapia, se tratando de lesões ortopédicas, a gente pode usar em flebites, em pleurisias, pneumonias, colites, que mais? Linfangites, enfim. O ozônio, eu falo que o ozônio é vida, né? O ozônio a gente consegue tratar a maioria das lesões. Então é excelente. Aliás, depois eu pretendo até fazer uma outra palestra sobre ozonioterapia em um outro momento. Oi, tá vendo, pessoal? Vocês vão ser agraciados com mais uma palestra. Eu acabei pulando a pergunta da Mariana. A Mariana vai arrancar minha cabeça fora. A Mariana Nunes, ela pergunta o seguinte: qual a melhor opção, qual a melhor solução para cavalos que têm a lesão chamada ringbone? Acho que eu pronunciei do jeito certo. Olha, é difícil. O ringbone é um dos maiores desafios aí, né, na nossa rotina. A maioria dos cavalos que eu peguei até hoje com ringbone, infelizmente eu não tive a oportunidade de tratá-los, né, por questões financeiras aí dos proprietários e também porque a gente sabe que o prognóstico não é muito bom, né, mas o que eu faria, na verdade, eu optaria pelo uso do Shockwave. Da possibilidade terapêutica, né? Muito bom. Mais uma pergunta da Luísa. Ela pergunta como a ozonoterapia. Ah, essa aqui eu já acabei copiando duas vezes. Perdão. A próxima pergunta é a do Paulo Costa. Vocês têm costume de usar o PRP? Sim, PRP é sensacional. Tem um médico veterinário que eu trabalho bastante com ele, né? A gente trabalha em conjunto. Ele utiliza muito PRP, tanto para fratura, artrites, tendinites, desmites. E hoje em dia se fala muito em PRP ozonizado. Eu usei 2 vezes só, mas o resultado foi excelente, né? E é isso, o PRP é muito bom. Então, você pode fazer, por exemplo, a aplicação de PRP e, na sequência, fazer a fisioterapia, né? Você vai potencializar ainda mais esse resultado. É excelente. Muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Estou aqui. A gente ainda tem alguns minutos. Enquanto eu ver se aparecem mais dúvidas, professora Nathalie, deixa aí para os alunos e para os profissionais, né? Surgiu uma pergunta antes de eu fazer complemento. O José Paulo perguntou: gostou do resultado do PRP ozonizado? Sim, muito bom. É muito bom o resultado mesmo. Eu não sei fazer um comparativo, né, em relação. A casuística não foi tão grande assim, mas foi muito positivo mesmo.
pergunta da Júlia Nazato. O que vocês acham do uso do ácido hialurônico para problema de articulação? É muito bom. Eu, na minha rotina, eu gosto muito do ácido hialurônico. Eu tive problema de reação ao ácido hialurônico uma vez só, nesses 10 anos aí de profissão, e teve um efeito inflamatório bem grande. Aí eu tive que fazer lavagem articular com soro ozonizado depois. Mas é excelente, eu acho que é uma ótima opção aí de tratamento para artrites, desgastes, enfim. Bora lá. Professora Nathalie, deixa para os alunos e para quem está nos ouvindo, tantos profissionais que estão presentes, né, quais os caminhos para quem queira trabalhar com a fisioterapia, para quem queira trabalhar também com a reabilitação, né, e as várias outras terapias que a gente pode integrar aí à medicina do cavalo. Sim. Bom, para começar a trabalhar com fisioterapia, o que eu indico primeiro é fazer um estágio para ver se a pessoa gosta, né, da especialidade, porque é um trabalho que exige muita paciência e também exige comprometimento, né? Fisioterapia não é você ir ali, aplicar um laser 10 minutos e ir embora, né? Fisioterapia é um trabalho de paciência e persistência, né? Então a pessoa tem que ser uma pessoa que tem um objetivo aí, né? Muitas pessoas na veterinária que talvez não tenham o perfil para trabalhar nessa área, né? Tem muita gente que fala, eu vou ali examinar o cavalo, vou infiltrar, vou embora e, sei lá, volta daí um mês ou volta se alguém ligar de volta, né? Então, fisioterapia é uma rotina, né? Fisioterapia é um trabalho que você acompanha o cavalo por um determinado tempo. E se você falhar nesse tempo de aplicação, nesse número de sessões ou nessa sequência de sessões que você tem que seguir, não vai ter um resultado positivo, né? Então, faça o estágio primeiro, gostando da especialidade, tem vários cursos aí, tem cursos de pequenos animais que, lógico, as patologias são diferentes, né, mas a base é a mesma, né, e depois busquem cursos aí de equinos, né, que tem terapias, não tem tantos assim no mercado, mas a gente está abrindo uma porta aí para compartilhar nosso conhecimento, né, e nossa rotina para os alunos, através desses cursos que a gente começou a promover, né? Então é isso, tirem dúvidas, façam estágios, procurem cursos, procurem bons profissionais, tentem atualizar o que tem no mercado de equipamento, né? Mais do que equipamento, procurem saber qual que é o benefício da fisioterapia, né? Como que é possível melhorar os cavalos através dela. E é isso. Minha dica, não se atentem só a equipamentos, né? Mas em conhecimento. É isso. Muito bom. Para a gente poder encerrar, vou fazer uma pergunta bem top agora. Deixa aí para os meninos que eu escutei aí uma amiga minha falando de marketing, né? E ela falou para a gente falar da importância do produto. Então, fale aí para os meninos, né? O que o curso da senhora tem de diferencial aí para os meninos já fazerem a inscrição agora aqui, antes da gente enviar o formulário da presença. Ah, muito bom. Bom, esse curso aí, 6 e 7 de novembro, a gente vai abordar as principais modalidades fisioterapêuticas, ensinar vocês a avaliarem o cavalo, ensinar vocês a enxergarem as ações, ensinar qual que vai ser o primeiro contato com o animal, ensinar aí todos os protocolos fisioterápicos que é possível utilizar, né? Vai ser um dia um dia e meio de teórico muito intenso, né? Vai ter muito conteúdo e até talvez eu disponibilize a apostila um pouquinho antes do curso para o pessoal já ter um conhecimento e talvez ali no dia do curso tirar mais dúvidas. E depois à tarde no domingo vai ter uma aula prática onde vai ser apresentado a parte
ultrassom diagnóstico, né, que a doutora Gabriela vai falar, e toda a parte de fisioterapia, né? Vai ter empresas com equipamentos de última geração presentes, né? Equipamentos de laser, equipamentos de magneto. Então, assim, vocês vão conhecer tudo que existe no mercado de atual, né? A gente está à disposição, quem puder vir será um prazer recebê-los, né? E quem não puder vir nesse, terão outras oportunidades aí também para a gente se conhecer pessoalmente. Muito bom. Pessoal, mais alguma dúvida? Deixa os minutos aqui finais. Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiser perguntar, tirar dúvida sobre o curso agora com a professora Nathalie ou com a professora Gabriela, chegou o momento. Eu não sei se na faculdade de vocês têm na grade alguma coisa voltada para fisioterapia, se o professor que dá a clínica de grandes animais, a clínica de equinos para vocês, se ele chegou a citar. Então, hoje, através da professora Nathalie, da professora Gabriela, a gente teve a oportunidade de trazer aí um pouquinho para vocês, né? Um introdutório mesmo, uma base para vocês conhecerem, às vezes despertar a vontade de vocês de fazer estágio na área, cursos, né? Então, eu acho muito importante. Eu vou mostrar mais uma vez aqui o folder do curso para vocês e depois eu passo. Deixa eu só um minutinho aqui. E depois eu passo a questão aqui da lista de presença para vocês, para mim poder liberá-los, tá? Para mim não prender vocês aqui até amanhã, né? Porque vocês sabem que eu sou desse jeito. Cadê a professora Luciana? Ela quer abrir o áudio, falar alguma coisa? A professora Luciana também está aí com a gente. Vou só mostrar o folder aqui novamente. O pessoal estava perguntando. Tá aqui o folder do curso. Em alguns momentos a gente disponibilizou o link do Instagram da Hospital também para vocês poderem ir lá, ver um pouquinho do trabalho da professora, vocês acompanhar aqui um pouco, né, do que elas vão estar ministrando mais a fundo lá no Jockey Club, né, que o curso vai ser no Jockey Club de São Paulo. E o curso vai acontecer no dia 6 e 7 de novembro, né? Vai ter cunho teórico e prático aí, como ela citou, tá? Aqui tem um pouquinho do conteúdo programático, tá? Introdução à fisioterapia, avaliação do paciente, anatomia, principais lesões, principais modalidades fisioterapêuticas, tá? Tá aqui a professora Nathalie, aqui a parte, um pouquinho aqui da professora Gabriela, tá? Então, quem tiver oportunidade, mesmo que more longe, se programe, ainda dá tempo de você se programar para poder fazer a questão do curso. A gente teve um bate-papo legal anteriormente com elas, né, para ver a questão de alimentação, de convênios com hospedagem. Elas se prepararam muito para poder oferecer um curso aí de excelência e qualidade. Já biscoitei lá e falaram que não vão ficar só nesse curso, que vão ter mais cursos, então vocês vão ter mais oportunidades pela frente. Mas é como eu sempre digo, se você, médico veterinário, ou você estudante, né, que queira conhecer a área da fisioterapia, né, e suas modalidades, então aproveitem a oportunidade. Você ainda estudante, que fala assim, eu quero conhecer para ver se é realmente isso se eu vou me identificar, ou eu quero fazer o curso para me ter um diferencial lá na frente, quando eu me formar. Ou você, médico veterinário, que ter uma ferramenta mais na sua mão aí para vocês estarem tratando melhor aí, trazendo atendimento de qualidade aí para os cavalos, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Gostaram da palestra? Eu vou deixar vocês elogiar aí, depois eu passo o chat aí para a professora, para ela ver aí a questão das perguntas também, às vezes para aplicar no curso. Gostaram da surpresa de ver um pouquinho de ultrassom diagnóstico? Foi bom ficar aqui mais um tempinho? Nós vamos marcar mais eventos lá para antes mesmo do curso acontecer, ou depois. Eu vou convidar a professora Nathalie de novo, vou convidar a Gabriela para trazer mais temas para vocês. A gente, como teve muita gente que falou que 7h30 ficou um horário meio complicado por conta da aula, depois a gente vê, talvez, um horário aí acessível aí que todo mundo consiga
assistir. Mas quero parabenizar todas as pessoas que fizeram esforço para estar aqui, como eu falei no início, né? Vocês estão fazendo a diferença na vida de vocês, na vida dos clientes, dos cavalos que vocês vão atender futuramente, tá? Já vou copiar aqui o link da presença. Eu cadastrei aqui rapidinho a palestra sobre, a próxima palestra que será sobre efusões, coletas e análise laboratorial. Tá sem folder, eu estou liberando só para vocês se inscreverem aqui rapidinho, depois eu vou programar lá direitinho, tá bom? A palestra vai ser com o professor André Galvão, né? Quem assistiu a última palestra dele aí sobre inspeção hospitalar gostou bastante e a gente resolveu chamar ele de novo, tá? Então, vou passar aqui. De antemão, Nathalie, muito obrigada por você ter disposto do tempo. Eu tenho certeza que você trabalhou bastante, né? Muito obrigada pelo esforço da Gabi em trazer, né, esse conteúdo. O ultrassom terapêutico, eu acompanhei um dia de estágio com a médica veterinária Gabriela Genka lá em Brasília e tive a oportunidade de ver ela fazer alguns diagnósticos e falar que depois de tratar um animal com ultrassom terapêutico, eu quero futuramente, quando eu for fazer uma estágio supervisionada, poder ver mais a fundo também, e também mais para frente, né? Tá aí com vocês para fazer o curso, acompanhar a rotina de vocês aí no JOC, que eu tenho certeza que o JOC, que a fisioterapia, que o ultrassom é o sonho de muitas pessoas que estão nos assistindo aqui hoje, tá? Muito obrigada a todos. Vou transmitir aqui a minha tela para a gente encerrar. Tá bom? Quer fazer mais algum agradecimento, Nathalie, Gabi? Quero agradecer você, Rafa, pela organização excelente, pela oportunidade aí, por todo o apoio, né? E também agradecer a todo mundo que esteve presente e dou um pouquinho do tempo para escutar um pouquinho sobre o nosso conhecimento, né? Muito obrigada mesmo. Gratidão. Eu acho que eu copiei o link. Aqui, obrigada a participação de todos. Aqui está a palavra-chave, vai ser host track, para vocês não esquecer, tá? Hoje ainda ficou aqui no enviar a palavra-chave no chat, mas hoje eu vou dar colher de chave para vocês, tá? Vou colocar aqui, deixa eu ver. Deixa eu pegar o link da inscrição, do negócio aqui, que eu fui copiar o evento para vocês, esqueci de pegar o meu link aqui da presença. Deixa eu pegar aqui, a Benedita. Faça a inscrição de vocês no curso, conversa com um coleguinha aí do lado, fala que você está interessado em fazer o curso, programa de vocês dois irem para o jockey, acompanhar, no dia lá vai ter corrida, ela já falou para mim que vai ter corrida no dia do curso, então vocês vão poder acompanhar. Vou colocar aí o link da presença e a palavra-chave está aparecendo na tela, tá? Ou não? Tá aparecendo. Tá aparecendo? Então, a palavra-chave está aí na tela, host tracking. Quem escanear aqui tem um link do WhatsApp da professora para aquisição do curso, o link da lista de presença e o Instagram da palestrante, tá? Muito, 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 muito obrigado. Eu vou fechar o chat aqui só enquanto o pessoal consegue assinar a lista de presença. Gostei bastante, professora Nathalie. Pode deixar que eu vou chamar mais vezes, viu? Feliz que você gostou. A gente está sempre aqui à disposição. Obrigada mesmo. Imagina. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês preencherem. Falem aí possíveis temas de palestra que você queira com a professora Nathalie ou com a professora Gabi, que depois nós dá um jeito de agendar. Ela já falou ozônio, vocês que mandam aqui, ó. Espera aí, deixa eu colocar aqui tudo. Agora pode digitar. Liberei aí. A Gabriela falou que não tá aceitando estagiário. A professora Nathalie aceita estagiário? A gente está tentando começar a organizar para fevereiro do ano que vem, Rafa, devido à pandemia. Vamos ver como que termina isso. Mas, se Deus quiser, ano que vem a gente vai conseguir recebê-los. Pode deixar, hein? Para os inscritos de hoje, pode deixar que em fevereiro do ano que vem eu tenho e-mail de todo mundo. Vou falar assim, ó, abriu inscrição para fazer estágio, que a professora Nathalie sai correndo. Isso aí. A oportunidade chegou, pode deixar, hein? Nossa, eu fui fazer um curso esse dia de semiologia do cavalo, e aí tinha no formulário
cápsula do tempo, escreva aqui alguma coisa para o seu eu do futuro. Aí eu falei, tá, tô contando um dia para me ler isso aqui pro No futuro para jogo. ver. Vai fazer desse jeito lá no Jockey, viu? Vocês vão colocar o que, é que vocês esperam para o futuro de vocês depois do curso. Daqui um ano nós mandamos mensagem por e-mail. Aí, alcançou o seu objetivo? Tá atendendo não sei quantos cavalos por mês? Aí você vem legal. Deixa eu mandar aí. O link da presença tá no bate-papo aí, ou no chat, né? Dependendo se tiver em inglês. Muito obrigada, Mariana, me auxiliando aí. Hoje a gente coincidiu com o Congresso de Patologia hoje. Quero agradecer a presença da professora Mônica Rivabene, que esteve aí com a gente, a professora Luciana também, que trabalha lá dentro do Jockey Club, né, lá dentro do laboratório. Ela que intermediou, ela que me apresentou a Nathalie. Tipo assim, veio num momento assim, essencial, muito especial para a minha vida. Gostei bastante delas confiarem no meu trabalho para trazer esse conteúdo aqui para a gente, tá bom? Com certeza, Rafa, foi muito importante. A Júlia deixou indicação aí para procurar o Dr. Pericles Virmont. Conhece, Nathalie? Como? Tá aí no chat o nome, Pericles Virmont. Não conheço, Rafa. Segundo ela, ele trabalhou no Jockey. A gente pode procurar ele depois. Pode ser alguém que passou por lá, né? Hoje em dia o mercado está um pouco mais fechado, então tem um número bem restrito de veterinários trabalhando lá dentro. Entendi. Mas Eu muito não bom. conheci médico veterinário. O certificado eu vou enviar ele amanhã cedo, viu? A hora que acabar aqui, até 1 hora eu cheguei para vocês. A gravação da palestra também é a mesma coisa. A professora Nathalie tinha autorizado, eu vou perguntar à Gabi se ela autoriza. E aí eu acabo aqui, faço download dela, subo ela para o YouTube, mando o link para vocês, só para quem aqui está assistindo. Tá bom? Eu mando para vocês rever, principalmente para quem entrou um pouquinho atrasado, tá? Tá ótimo. Muito obrigada. Eu acho que todo mundo conseguiu assinar a lista de presença. Quem quer estágio com a professora Nathalie, coloque eu quero aí no chat. Já foi bastante gente embora, mas a gente já deixar aqui anotado para vocês ir na frente, hein? Aí, tá vendo? Que maravilha. Vamos lá. Eu não sei se a Gabi tá aí. Quem quer estágio com a professora Gabi? Quem quer aprender a fazer ultrassom? Tá vendo, Nathalie? Tô fazendo fila aí, ó. Eu também, muito bom. O diferencial lá no dia da entrevista é assim, eu assisti sua palestra ano passado. Que palestra que você assistiu? Você fala que assistiu a palestra, eu guardo o print da palestra de hoje, vocês mostrarem. Ela fala assim, ó, tem um diferencial, eu te acompanho há muito tempo. Pessoal, eu vou encerrar aqui, tá bom? Nos vemos aí na dia 14 com a palestra sobre a fusão, tá bom? E daqui uns dias a gente divulga aí a data sobre a palestra de ozonoterapia que a professora Nathalie vai trazer. E quando a Gabriela quiser ministrar outro tema aí para a gente convida vocês, tá? Eu mando lá através desse evento, né? Eu mando lá, fulano, lembra daquela palestra que eu falei? Abre a inscrição, tá bom? Beijinho para todo mundo, bom final de semana para todos, excelente semana de trabalho para vocês, tá bom? Boa noite, obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.